Segundo uma pesquisa da consultoria PwC, 43% dos executivos do agronegócio incluem no planejamento estratégico metas de corte de emissões de gases de efeito estufa, entre outras práticas alinhadas ao ESG, sigla em inglês para meio ambiente, social e governança. Nós vamos saber mais detalhes dessa pesquisa que também mostra um otimismo do setor com a economia mundial. Esses e outros assuntos vamos saber agora com o Maurício Moraes. Ele é sócio da PwC. Maurício, obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar falando com vocês e debater um pouquinho esse assunto que é tão importante para nós, no nosso agro. É isso aí. De modo geral, Maurício, eu queria saber como o nosso agronegócio, o agronegócio brasileiro, se posiciona no que diz respeito a meio ambiente e sustentabilidade. Como a gente caminha nesse sentido? Então, essa pesquisa que fizemos contou com a participação de 4.500 executivos, presidentes de organizações no mundo todo. Nós estratificamos essa pesquisa para o Brasil e também fizemos um foco especial para aqueles executivos do agronegócio, e isso revelou para a gente que, no caso do agronegócio, os executivos do agro estão bem mais atentos a questões envolvendo aí ESG, questões climáticas, questões ambientais, questões envolvendo governança. Então, nas respostas, o percentual de CEOs que responderam que tem em seus planejamentos estratégicos essas questões para serem tratadas é bem maior do que o percentual nível mundial. Foram 47% dos respondentes no agronegócio e apenas 33% a nível mundial. Então, a gente percebe que o agro está mais avançado. Eu entendo que isso é natural, porque agronegócio já trabalha, né, lidando com esses aspectos de ambiente, o agro tem essa responsabilidade. As outras empresas, sem dúvida nenhuma, também têm, mas isso está mais intrínseco ao agro, então eu acho que isso reflete um pouco todo esse resultado. Mas esse percentual, né, que já é maior em relação aos demais segmentos, é um percentual adequado? Ainda precisa melhorar? Eu acredito que sim. Obviamente que é uma agenda que tem sido mais debatida nos últimos 2 anos. O consumidor está mais atento e está olhando de forma diferenciada para empresas que estão desenvolvendo ações nesse sentido. Os financiadores também, fundos de investimentos, o mercado em geral, quem compra também, né, o mercado europeu, tem toda a questão regulatória que está acontecendo. Então, eu acho que os últimos 2 anos foram muito importantes nisso. Não foram os últimos 2 anos que as empresas passaram a ter ações nisso, isso já vem há muito tempo, mas esteve mais evidente nos últimos 2 anos. Portanto, eu acho que é natural que isso ganhe força e com mais maturidade isso vai sendo desenvolvido e vai ampliando ao longo do tempo. Tá certo, Maurício. Agora, essas metas demandam recursos e aí, de acordo com a pesquisa de vocês, 13%, né, desses entrevistados têm incentivos financeiros para atingir esses compromissos. Esse percentual de 13%, o que ele quer dizer? Essas metas, de fato, vão ser cumpridas? Veja, na verdade, quando a gente pergunta na pesquisa se as empresas possuem indicadores, né, ESG, nas suas empresas, na sua estratégia, depois a gente pergunta também se esses indicadores estão nos incentivos que são pagos aos executivos que executam essa estratégia, né? Então, esses 13%, na verdade, é de executivos que responderam que sim, que nos incentivos que eles recebem, né, no bônus ou no plano de incentivo de longo prazo,
ou seja, na remuneração dele total, se essas metas também compõem isso, né? Porque é importante a gente frisar que, normalmente, nas metas dos executivos estão aquilo que está nas estratégias da companhia, para que os executivos consigam executar a estratégia e seja incentivado para isso. Então, para a gente, isso pareceu um número ainda abaixo do que deveria, né? É importante que um passo que as empresas colocam em suas estratégias, metas para atingimento de determinada meta voltada ao ESG, é natural que também discuta com seus executivos as metas também de remuneração deles, atrelado a atingir essas metas de estratégicas, né? Então, o 13% ainda é um número baixo e, de novo, é uma questão de maturidade e ao longo do tempo, provavelmente, isso deve subir. Tá certo. E quando a gente fala de CEOs, executivos, estamos falando, então, só de grandes companhias voltadas para o agronegócio? Não estamos falando só de grandes companhias, companhias médias, pequenas companhias, porque CEO é o presidente da companhia e aí pode ser uma pequena companhia, todas elas têm seu líder, né? Tem o profissional que lidera toda a companhia e nós denominamos, o mercado denomina CEO, mas para você ter uma ideia, 30% das organizações que responderam, né, dos CEOs que responderam, tem faturamento entre 100 milhões e 1 bilhão de dólares, 18% entre 1 bilhão e 10 bilhões, e tem 38% que tem receita abaixo de 100 milhões. Então, 66% foram empresas de capital fechado. Então, assim, é um extrato bastante relevante, importante, que tem médias, pequenas e grandes organizações respondendo. Então, o extrato acaba cobrindo todas essas companhias. Certo, e essa pesquisa também avaliou, né, um dos pontos principais aí da pesquisa, o otimismo do setor em relação à economia mundial. O que foi levado em conta e qual foi o resultado desse levantamento de vocês? Bom, o levantamento revela que os executivos estão, sim, otimistas com a economia mundial. Eles entendem que tem espaço para crescer e, obviamente, que a pergunta ela não dá métricas de se vai crescer 5%, 10%, 1%, mas mostra um vetor de crescimento, e isso é positivo, né? E a gente entende que esse otimismo, né, 77% dos executivos acreditando que vai crescer, provavelmente está relacionado a esse aprendizado, né, que tivemos ao longo dos últimos 2 anos, onde a pandemia causou disrupturas relevantes, né, em todo o mercado, cadeias de suprimentos que foram afetadas, e que depois de todo esse período, acho que muita coisa foi aprendida, muita coisa já vem sendo ajustada, vem sendo implementada pelas empresas. Então, eu acho que a pandemia continua existindo, continua sendo uma preocupação, mas as empresas já se adaptaram bem mais para poder enfrentar esse próximo ano. E na avaliação desses entrevistados, qual seria a principal ameaça para esse ano? A gente sabe que o agronegócio tem uma preocupação muito grande com as mudanças climáticas, né? Esse item foi citado pelos entrevistados? Sim. Isso aparece em segundo lugar entre os executivos do agronegócio. Em primeiro lugar, no agro, a maior preocupação são as instabilidades macroeconômicas. E quando a gente olha para os executivos de forma geral, mundialmente falando, o grande tema citado de ameaça é a ameaça cibernética, é o que a gente está vivenciando, né, de ataques cibernéticos, hackers que entram, que sequestram dados, informações relevantes, que acabam trazendo prejuízos para as organizações. Então, mundialmente falando, a grande preocupação é a questão de ataques cibernéticos, e quando a gente vai para o agro brasileiro,
a grande preocupação, além da questão climática, é a instabilidade macroeconômica. Certo. E aí, nesse cenário, a gente vive uma pandemia, como fica a questão da saúde? Também é um ano de eleições. Isso foi citado pelos entrevistados como uma preocupação? Isso foi citado como uma preocupação. Para você ter uma ideia, globalmente falando, 48% dos executivos citou riscos à saúde como preocupação. No Brasil, foram 32% e no agronegócio, 27%. Então, os executivos brasileiros estão um pouco menos... eu não diria que estão menos preocupados. Eu diria que quando os executivos brasileiros colocam uma hierarquia, né, das preocupações, como eu disse para você, a primeira é a instabilidade macroeconômica, a segunda, mudanças climáticas, riscos cibernéticos e depois vem risco à saúde. Ou seja, está aqui entre os riscos que foram citados. Desigualdade social também aparece forte. 38% dos executivos brasileiros colocam isso como uma preocupação grande. Então, esses temas todos, de alguma forma, estão como preocupações e está na agenda de discussão desses executivos. E qual a perspectiva desses executivos para o aumento de receita em 2022? Eles estão bem otimistas, né? Eu acho que esse é um tema positivo, que é um dos temas positivos que apareceu na pesquisa, né? Quando a gente olha o que cada executivo pensa em termos de sua receita para o próximo ano, nos 12 meses, 56% dos executivos mundiais acreditam que vai ter um aumento nas suas receitas. No Brasil, 63% acredita que vai ter aumento e no agro, especificamente brasileiro, 74% acredita que vai ter um aumento nas receitas. Quando a gente pensa, quando eles responderam olhando para 3 anos, 80% dos executivos do agro entende que vai ter um aumento e 73% dos executivos do Brasil. Então, cada executivo olhando para a sua própria empresa, retrata aqui que há uma perspectiva de crescimento de faturamento nas empresas. Tá certo, Maurício. A gente espera que essas perspectivas se tornem realidade nesse ano. Olha, muito obrigada pela sua participação e pelas informações que você trouxe. Eu que agradeço, estamos totalmente à disposição. Para quem quiser ter um extrato completo da nossa pesquisa, pode entrar no site da PwC e lá procurar por CEO Survey, que é a nossa pesquisa mundial. E é um prazer estar aqui, estou totalmente à disposição para mais detalhes caso queiram.